Agradeço ao pessoal aí da internet. Eu moro sozinho numa casa na rua José Pereira 174. Aqui vocês veem que é um local totalmente inapropriado para alguém que tem deficiência visual. E eu não tenho ninguém, na verdade, né? Eu estava tentando discorrer sobre a pontificialidade, né, ausente das estruturas de raciocínio que existem no sistema evangélico, no sistema católico e no sistema chamado Evangelho da Graça. O apresentador do programa Caminho Antigo, ele é um apresentador é, abestalhado, muito abestalhado. Ele prega ele prega a sua doutrina fundamentada num propósito de manter a estrutura da chamada de uma igreja chamada Igreja de Deus Internacional, da qual ele é membro e também fundador, né? E descendente, e o objetivo deles não é mesmo entrar e conhecer as profundezas de Deus e da verdade do coração de Deus, da revelação de Deus, no ministério da obra revelada por Deus na palavra, ou seja, nas escrituras sagradas. O objetivo deles é manter as contribuições das igrejas, né, dos membros. O objetivo deles é realmente conseguir fazer com que a igreja dele continue a ser uma igreja em voga, em, em curso, mantendo a estrutura que eles de privilégios que eles tanto desejam manter. Com relação à igreja do Joseph Prince, a igreja chamada Igreja New Creation, é uma igreja que se fundamenta, que prega a graça, mas que prega também os dízimos, as ofertas e os costumes envolvendo a lei de Moisés, como comer pão e tomar suco de uva, como se fosse isso um sacramento, algo que pode trazer para eles uma regeneração. Na verdade, toda regeneração vem pela palavra de Deus. E a palavra de Deus regenera o homem. Essa revelação da palavra de Deus nas Escrituras Sagradas inclui o livro de Enoque, que é um livro sagrado, que no meu cânon, na minha percepção particular, já está citado no Antigo e no Novo Testamento e faz parte do cânon das Escrituras Sagradas. O livro de Enoque relata a existência de um povo não físico, autoridades não físicas que se rebelavam contra o Criador, tomando filhas de homens, filhas de Adão, que uma vez tomando essas mulheres como suas, procriavam com elas e produziam milhares de gigantes e milhares de criaturas de Néfemis e de Nefertites que se tornavam como deuses aqui na Terra, se alimentando de todo tipo de carne, seja de animal, de réptil. E na verdade, a ideia do Senhor, quando fez essas criaturas chamadas vigilantes, era que eles cuidassem da terra, no lugar de Adão, que morreu por tomar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus. Só que no momento em que os filhos dos Néfilins e as Nefertites eles se apoderam da terra, nós temos um problema, que nós temos criaturas espirituais malignas, desobedientes ao Pai Celestial, transitando na terra. E essas criaturas marcam territórios como territórios de si mesmos, de seu próprio domínio pessoal, e dominam as mentes dos homens que estão nesses territórios. Então cria-se um sistema chamado de sistema de potestades ou de castas espirituais sobre territórios, sobre principados e potestades que estão sobre territórios
demarcados na face da terra. Ora, com o advento do Cristo, todas essas criaturas foram presas em escuridão eterna. Essas criaturas presas agora em uma escuridão eterna, elas se tornam como inoperantes. E com o advento do batismo, da descida do Pentecostes, do dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo enviado por Cristo sobre a vida de Pedro, sobre a vida dos apóstolos e dos que estavam com eles, 120, na região de Jerusalém, houve então a difusão do processo de Pentecostes, que nós chamamos de a infusão do Espírito Santo de Deus na vida dos homens. E essa infusão do Espírito Santo de Deus, ela se perfaz, ela continua se acontecendo na vida de Cornélio, na vida de todos os que creem no Cristo, que é o Filho de Deus vivo. Ora, se foi necessário que um anjo aparecesse à luz do dia a Cornélio para chamar Pedro e para que descesse o Espírito Santo sobre sua casa, é necessário que hoje também, no mesmo tempo, haja sobre nós, gentios, a descida do Espírito Santo. Então é necessário que venha o Espírito Santo e esteja sobre nós, para que nós venhamos a ter o poder, o revestimento interno de poder para perceber a realidade do mundo espiritual, dos chamados aions e dos chamados seres que vagam permanentemente sobre a Terra, demarcando territórios em zonas, em áreas de domínio, chamados áreas de domínio territorial de castas. E o Cristo defende que essas castas de demônios só se expulsam com jejum e oração. E o Cristo fala que nós devemos jejuar sim, para expulsar, para mortificar, esmurrar nossa carne, como o apóstolo Paulo cita, e ao mesmo tempo dominar sobre estas castas e estas potestades e principados. O que nós vemos agora é que o Joseph Prince ele prega o Evangelho da Graça com muita veemência, só que esquecendo que o que Paulo falou, que quando você faz alguma obra que seja da lei, essa obra da lei invalida a sua graça, invalida as ações de graça que você praticou. Porque quando você pratica alguma obra da lei, você é trazido ao inferno, trazido você cai da graça, como o apóstolo Paulo fala no capítulo de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, 2, 3 e 4, cai dessa graça e cai no domínio dos principados e potestades da lei, que agiam no tempo da lei. E fica submerso a essa atmosfera de demônios, de Satanás, de demônios e diabos que agem no âmbito da lei de Moisés. Nós precisamos entender que o Monte de Sinai é um monte da escravidão, é a montanha da escravidão, em cujo o sistema de doutrina se baseia nas obras e no mérito dos homens. Então é um sistema de julgamento e punição, castigo e punição. E é um sistema pelo qual nós somos amaldiçoados. Amaldiçoados por quê? Porque nós não somos judeus, nós somos gentios e temos a condição de gentios. E infelizmente até os magos que levavam os presentes para o Filho de Deus, para o Rei dos Judeus, na forma quando era criança, eles eram gentios. E esses gentios, eles sofrem a condição de estarem debaixo desses territórios. Esses territórios chamados territórios de principados e potestades. Hoje nós temos a África, nós temos a região da Ásia, mas nós entendemos que o território concedido aos filhos de Israel é um território em que Miguel, o arcanjo, tem o principado e o domínio. E ele luta para que nenhum principado e potestade domine aquele povo, mas tão somente o Deus que habita nos céus, a qual ele serve. O Deus que habita nos céus é o Deus
é o Deus soberano que criou os céus e a terra. E ele enviou Miguel a aprisionar esses criminosos, esses, esses, esses néfilins e esses arcanjos, esses vigilantes, em prisões eternas. Mas muitos deles tiveram filhos, e muitos filhos. Cada um deles deve ter no mínimo 6 a 60, entre aproximadamente 6 tipos de filhos, 6 raças de filhos, de néfilins. Então, para cada vigilante, podem ter sido dadas até 6 raças de néfilins. Lembro que a tendência hoje é entender que cada vigilante tinha na sua mão 6 dedos. E como Golias tinha 6 dedos, provavelmente ele era um descendente desses néfilins, que eram os gigantes que tinham nas suas mãos 6 dedos. É muito comum isso acontecer, alguém nascer com 6 dedos, sendo que sendo que a mulher que o concebeu teve uma relação espiritual, sexual espiritual, de caráter físico, de manifestação física, com esses espíritos decaídos que vagam pela terra. É muito interessante dizer que isso é muito comum na África. E hoje, em muitos lugares, nós temos gigantes na África, homens que são capazes de crescer até quase 2,5 metros de altura e têm uma genética demoníaca, uma genética satânica, uma genética diabólica. Esses inimigos têm distorções metabólicas porque eles são realmente uma distorção, uma aberração genética entre descendências de néfilins e mulheres ordinárias, mulheres humanas. Aqui o importante é que vocês entendam que tanto a interpretação do chamado Evistoriano quanto do que se chama Joseph Prince, na região que opera na região de Singapura, todos esses homens tentaram, com suas próprias mentes, alcançar a mente de Deus. Mas isso resulta, por influência dos néfilins e por influência dos demônios e dos espíritos, das potestades do ar, isso conduz a um erro, a uma interpretação satânica, demoníaca e diabólica das escrituras, que tenta enganar a muitos seres humanos e muitos, até mesmo se fosse possível, até os escolhidos, para que esses humanos, não entendendo a verdade das escrituras, venham a estar constantemente enganados. Meu nome é Ain. Ain, ou seja, não sou Caim, é Ain. Ain significa absolutíssimo. Eu sou Ain porque eu sou absolutíssimo imperador Mor. Ou seja, eu sou absolutíssimo imperador Mor. Eu sou Ain. Eu sou absolutíssimo imperador Mor. Magnetitai. Ou seja, eu sou um absolutíssimo imperador concedido por Deus na forma de arcanjo. Eu sou arcanjo, sim, sou arcanjo. Mas não porque porque eu me posicionei como serviçal. Mas que tipo de serviço eu posso prestar à humanidade? O serviço de entendimento. O serviço de entendimento da realidade física, espiritual e quântica. O que eu posso dizer a vocês, seres humanos, é que, de fato, eu estou numa condição humana. Nasci numa condição humana. E estou aqui hoje como um Deus que é manifestado numa condição humana sem a visão normal que um ser humano tem. Porque hoje eu estou numa condição de cego. Eu sou cego, só tenho 10% de visão e eu estou numa situação humana. Mas a minha condição humana, como cego, talvez não me impediu de gravar esse vídeo. Porque eu nasci com uma visão subnormal,
que não tinha capacidade de fazer as atividades que um ser humano comum tem. Tentei ser policial, tentei ser mecânico, tentei trabalhar como ser humano, mas não tive acesso a essa oportunidade por causa das dificuldades visuais que eu tinha. E eu fui muito perseguido por seres humanos, por causa da minha superinteligência, ou da supercapacidade de sintetizar a realidade. E eles me definiram como psicotrônico. Psicotrônico seria uma variação de um poder chamado poder de influência psicotrônica. Ou seja, eu tinha a capacidade de interferir em aparelhos eletrônicos. Isso foi uma, uma um taxamento que me impuseram. Logo quando eu tinha minha adolescência, eu estava numa escola, estudando em uma escola técnica federal, por causa do que eu fiz o concurso, vestibulinho, né, na época, e eu passei nesses vestibulares da escola técnica para poder estudar nela. E quando eu tinha adolescente ainda, eu vi que chegou um visitante naquela escola e juntou um auditório, um auditório de pessoas para falar da psicotrônica, já antes da chegada da informática ao Brasil. E eu fiquei muito preocupado e eu fui ver o que eles estavam falando naquele auditório. E quando eu cheguei, os palestrantes, sejam eles quantos forem, apontavam para mim dizendo que tinham percebido a minha presença psicotrônica chegando até o local e me usavam como exemplo para aquela multidão de pessoas. E eu me senti, na verdade, uma grande, um grande constrangimento como adolescente psicotrônico, porque eu não sabia que eles sabiam que eu era psicotrônico. Eu não sabia que eles tinham algum deles, esses palestrantes que foram palestrar, eles sabiam onde estava o psicotrônico. E eu me senti, na verdade, muito difícil, muito subjugado por aquela situação, e eu achava que para mim não tinha mais jeito, porque o mundo ia saber que eu era psicotrônico. Ora, o que é um psicotrônico? É alguém que se comunica pelo cérebro, através do poder cerebral. E isso para mim, no âmbito de adolescência, onde os meus hormônios humanos ainda estavam aflorando, eu não sabia nem o que fazer. A única solução era conseguir sair do nível de escola técnica e conseguir uma arma de fogo e para me vingar dos meus perseguidores, ou ao menos poder me defender deles. E usando essa capacidade da terceira visão, do terceiro olho, eu comecei a buscar o mundo militar para ter armas e para ter armamento humano, conhecimento militar de explosivos. E eu precisava muito conseguir chegar. Meu sonho era conseguir chegar até a região de guerrilha da América do Sul, chamada FARC, o caminho de guerra chamado Sendero Luminoso. Mas eu não conseguia chegar porque a distância entre o lugar que eu nasci e o território de combates era muito grande. De forma que eu não consegui chegar aos territórios das FARC e não consegui chegar ao território do Sendero Luminoso. Eu talvez, se tivesse chegado, teria matado todos eles. Mas o objetivo maior que Deus guardou para mim era que eu conseguisse entender as Escrituras. E eu nunca tinha entendido as Escrituras. Então eu ouvi falar de uma igreja chamada Igreja Maranata, que é uma igreja que pregava a obra revelada pelo Espírito Santo. Então eu fui tentar entender o que eles falavam. Eu descobri que eles mexiam que eles tentavam buscar os dons espirituais, que seriam os dons da revelação do Espírito Santo de Deus. E na verdade eu fiquei lá por quase 10 anos trabalhando como obreiro, limpando o chão e ouvindo as coisas que eles diziam. Mas eles não me acrescentavam nada, porque os poderes deles eram muito inferiores aos que eu já tinha, a da psicotrônica.
muito inferiores. E na verdade eu percebi que o objetivo deles era roubar o dinheiro dos fiéis, que era pegar o dízimo e as ofertas e amontoar dinheiro no exterior para conseguir fazer valer as suas interpretações particulares, satânicas, demoníacas e diabólicas da palavra de Deus. É um elemento de distorção, caminho de distorção da verdade. A Igreja Maranata. Tanto é que eu apelidei todos eles de quadrilha e prostíbulo do Gedeuti, que era o elemento que comandava essa quadrilha, comandava esses criminosos estelionatários. Bom, a partir daí eu comecei a estudar a palavra por mim mesmo e subir os montes para encontrar a revelação através da meditação. Nisto eu já comecei a estudar o Kung Fu, o Qigong e as formas orientais de pensamento de energia. Então eu fui instruído por um mestre reikiano, que me deu o entendimento de que o Qigong, que é a energia do céu, ela é capaz de ser absorvida pelo corpo humano. E nisso eu comecei a buscar o entendimento do Reiki associado ao conhecimento milenar do Qigong. Qigong é o conhecimento milenar dos mestres antigos de absorver a energia do céu através da chuva de muons e trazer para dentro do seu corpo físico. Então você lançaria o seu espírito contra o céu e absorveria o grande Chi, que seria o grande Chi celestial, que seria a fonte eterna do Chi, que seria o Deus habitando entre o seu trono e a eternidade. E você absorveria a energia vital do Deus que se assenta no trono até a eternidade e traria essa energia em um instante, em um segundo, em uma fração de segundos para dentro do seu corpo físico, tornando-se assim um super-homem, ou tornando-se assim um imortal, alguém com poderes do dragão Shaolin. Ora, essa teologia de se tornar um ser mais poderoso através da absorção do Chi, através da absorção do Qigong, me foi dada por alguns mestres de Reiki aqui no Brasil. Alguns que usavam essas tecnologias de Reiki para promover curas de pessoas. Eu já tinha visto isso acontecer em alguns lugares, mas eu entendi que se você ao fazer o Qigong, não atravessasse todas as camadas do mundo celestial, você poderia deparar-se com os principados e as potestades que estariam atrapalhando, causando interferência e atrapalhando a sua comunicação com o Pai Celestial, com Deus chamado Chi Absoluto. Ora, e isso é inaceitável, porque se você for atrapalhado, ao invés de conseguir energias puras, você poderia estar obtendo energias contaminadas. O importante que eu quero que vocês entendam é que o objetivo deste vídeo é esclarecer as distorções interpretativas que existem sobre as escrituras sagradas. Então eu estou dizendo que é inaceitável que alguém tenha interpretações particulares das energias da vida que existe na palavra de Deus, nas escrituras sagradas dadas tanto aos judeus quanto a outros povos sagrados. É importante que vocês entendam que o objetivo não é tirar o mérito dos pregadores atuais, mas é dizer que eles estão sim pregando a palavra de Deus sem a devida unção, sem a devida inspiração, sem o devido temor. Porque para você pregar a palavra de Deus, você deve mergulhar absolutamente no oceano do Espírito. E fazer com que
com que essa oferta, esse oferecimento dentro da sua interpretação seja perfeito aos olhos do Espírito Santo. Eu espero poder ter adicionado alguma informação a vocês através desse esclarecimento. E agradeço a todos em nome de Jesus Cristo, com todo o propósito de paz e prosperidade através do TICOM.